Bom dia, meu irmão, minha irmã. Mais uma bênção de Deus para as nossas vidas. Qual bênção? A bênção da palavra. Essa palavra que eu quero falar com você hoje, essa palavra que não volta vazia. Essa palavra que tem o poder de acontecer na sua vida. Essa palavra que foi destinada, que tem um propósito em se cumprir na sua vida. Eu tenho aprendido muito sobre o confessar a palavra, o liberar a palavra, o falar a palavra, porque ela não volta vazia. E um dia desse eu estava lá na igreja, uma dessas manhãs, eu estava passando um tempo com Deus, né, oração em línguas, confessando a palavra, e Deus me levou a esse versículo, que está aqui no capítulo 55 de Isaías, quando ele disse assim, a palavra não volta vazia. E ele começou a me ensinar a respeito do não voltar. Ele começou a me ensinar a respeito de que, para ela voltar, ela precisa sair. Você concorda comigo? Ninguém volta para um lugar se ele não saiu desse mesmo lugar. Ninguém volta para sua casa se ele não saiu da casa. Ninguém, eu fui a São Paulo e eu estou voltando de São Paulo. Ninguém volta de São Paulo se ele não foi a São Paulo. Eu vou na casa de alguém, depois eu volto. Se você não vai voltar de lugar algum, se você não for a lugar algum. E esse texto aqui no capítulo 55, no versículo 10, está escrito assim. Porque, de Isaías, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Olha que texto interessante. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam. A chuva e a neve só vai voltar para o céu, só vai tornar para o céu, se ela sair do céu. Assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra. Existe um propósito. Existe um propósito. A chuva e a neve, elas vêm na terra para regar a terra. Qual o propósito de regar a terra? Fecundar a terra. Qual o propósito que a terra vai ser fecundada, as sementes vão ser fecundadas? Para que elas brotem, germinem, que elas brotem, e para dar semente ao semeador e pão ao que come. Então existe um processo, existe um propósito em tudo isso. A neve e a chuva lá do céu, elas não vão vir para a terra sem um propósito. Elas saem de lá, elas vêm para a terra, para molhar a terra, para fazer com que a terra, que essas sementes que foram plantadas germinem, e essas sementes germinadas, elas vão dar semente, elas vão dar pão para aquele que plantou, vão dar semente para aquele que está plantando. Ele fala assim, da mesma forma, assim também será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas ela fará, ela cumprirá aquilo que eu designei. Meu irmão, se você, se eu, que temos a palavra de Deus dentro de nós, se você que já entregou sua vida para Jesus, então você tem Jesus, você tem a palavra dentro de si, você precisa falar a palavra, você precisa liberar a palavra, você precisa soltar essa palavra, senão ela não vai voltar. Como é que alguma coisa vai voltar se ela não for liberada? Como é que a terra vai ser molhada? Como é que a terra vai ser fecundada? Como é que as sementes serão germinadas? Como é que o lavrador ele vai comer do fruto? Se a chuva do céu não for liberada, se a neve do céu não sair de lá e vir para cá. Meu irmão, como que a palavra de Deus vai fecundar você, vai gerar na sua vida uma nova vida? Como que a palavra de Deus vai gerar numa outra pessoa uma nova vida? Um fruto novo, uma condição nova de vida? Se ela não for falada, se ela não for liberada. Um dia desse eu fiz um programa falando, fale o que você quer e pare de falar o que você não quer. Às vezes nós temos o quê? Colhido muitas palavras, muitos frutos amargos, azedos. Por quê? Porque nós temos falado. Às vezes nós falamos mais o que nós não queremos do que aquilo que nós queremos. Deus, ele nunca desperdiçou uma palavra.
Quando Deus quis formar a terra, Ele falou, haja terra. Quando Ele quis que houvesse luz para Ele trabalhar ali na terra, Ele falou, haja trevas. Ele xingou a escuridão? Não. Ele falou, haja luz, e houve luz. Você e eu, nós precisamos entrar nessa condição de falar a palavra de Deus, de esperar que essa palavra de Deus ela volte e ela traga aquilo que ela foi designada a fazer. Amém, meu irmão? Então, o que você quer da sua vida? E o que você tem falado? Em Provérbios 18, 21, diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. Quais os frutos que você tem comido? O que você tem? Qual tem sido a sua colheita? É aquilo que você tem falado. Pastor, mas será, meu irmão? Não é será, é o que está escrito. Quando eu falo a palavra de Deus, ela não vai voltar para mim vazia. Mas aí tem uma outra condição. Eu preciso esperar o tempo da volta. Eu preciso esperar essa palavra. Então eu falei essa palavra. Ela tem um propósito. Ela vai voltar. Mas eu preciso esperar ela se cumprir. Eu preciso esperar essa volta toda. Quando você faz um pedido para Deus, Deus ele ouve esse pedido. Se esse pedido não for nada contrário aos princípios dele, aos valores dele, ele vai responder para você. Só que precisa esperar o tempo dessa volta, porque certamente tem pessoas envolvidas nesse pedido. Existem situações que precisam ser transformadas ainda. Então o que acontece? Eu faço um pedido para Deus hoje, eu libero uma palavra hoje, e eu preciso esperar então essa palavra se cumprir. Eu preciso esperar então Deus mover o que Ele precisa mover. Eu preciso esperar pessoas serem tocadas às vezes por essa palavra, para que depois de uma semana, um mês, um ano, 5 anos, quando essa palavra voltar, ela volte carregada. Salmo 126, está escrito assim: aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo e com alegria, trazendo os seus feixes, trazendo a sua colheita. O que você e eu precisamos aprender com isso? Que esse tempo de semeadura pode não ser o tempo mais feliz da sua vida. Que o tempo da plantação pode não ser um tempo feliz, mas essa plantação ela vai dar certo. Por quê? Porque Deus disse, ela vai prosperar naquilo que eu designei. Deus tem um motivo, Deus tem um propósito. Quando eu falo a palavra dEle, ou quando eu faço uma oração a Ele, e essa oração está em conformidade com a palavra dEle, como eu já disse, Deus ele não vai deixar essa palavra voltar vazia. Mas o que você e eu precisamos? Esperar o tempo da volta. Deixa eu te dar um conselho, você que é solteiro, solteira, ou que você já se casou e não deu certo o casamento, e aí você tem o desejo de um marido, de uma esposa, né? Deixa eu te dizer algo, um dia eu vi, minha esposa me mostrou numa página da internet, dizendo assim, Deus não tem um namorado para você se casar. Deus tem um marido para você namorar. Eu gostei disso. Você que está desejando então um marido, como é que você quer esse marido? Como é que você quer essa esposa? Fala para Deus, faz um pedido para Deus. Deus, eu quero um marido assim, eu quero uma esposa assim. As características, as qualidades, o que você não quer. E aí solta essa palavra. E o que vai acontecer? Deus certamente tem uma pessoa assim para você. Ele tem uma pessoa que vai se encaixar. Ah, pastor, você acredita na alma gêmea? Eu acredito que Deus tem uma pessoa que vai se encaixar perfeitamente aquilo que você espera. Que as qualidades dele suprirão a sua vida, as suas qualidades suprirão na vida dele. Eu creio numa pessoa assim, porque o meu casamento é assim. E eu me casei com a minha esposa por causa de uma oração que ela fez. Ela liberou uma palavra um dia. E essa palavra até voltar do dia que ela orou, até o dia que eu voltei, que nós nos casamos, foram 7 anos. Pastor, mas eu não estou a fim de esperar esse tempo todo, não. Então, espera, então, pega o que tiver na frente. Não espera essa palavra voltar.
A palavra foi, está demorando, demorou 1 mês, 2, 3. Não espera não. Pega qualquer coisa que tiver no meio do caminho. E aí o casamento não dá certo, a situação fica difícil depois. Aí depois não adianta chegar diante de Deus e falar, uai Deus, por que você permitiu? Minha irmã, eu já aprendi, já falei isso várias vezes em outros programas. Deus permite tudo. Quando eu quero uma coisa, Deus não aparece na minha frente e fala, não vou, você não vai fazer, eu vou te impedir de todas as maneiras de fazer isso. Ele deu a você e a mim o chamado livre-arbítrio, poder de decisão, poder de escolha. Eu escolho. Eu quero escolher esperar, eu vou esperar. Ah, mas está demorando demais. O dia que eu preguei isso aqui na igreja, Deus me mostrou algo, né, assim, muito real. Eu tenho uma confidência muito grande com a minha esposa, eu tenho uma verdade muito grande, uma fidelidade muito grande, e não é assim, até mesmo em palavras. Se ela me fizer um pedido, eu vou fazer de tudo para cumprir esse pedido. Se eu também fizer um pedido para ela, eu sei também que ela vai se esforçar ao máximo para que essa resposta venha, para que eu seja atendido. Então é como se fizesse assim, eu estou na rua, ela está em casa e ela fala assim, Marcelo, quando você voltar, traz pão para nós tomarmos café. Eu falo, tá bom. A minha previsão de voltar é daqui uns 15, 20 minutos eu já levo. E aí eu vou até a padaria, ou eu vou até o supermercado, e eu encontro com uma pessoa, eu começo a conversar, e aqueles 15, 20 minutos que eu tinha falado com ela, transformou em 1 hora. Eu tenho certeza que quando eu chegar em casa, a Thelma vai estar esperando o pão que eu disse que eu levaria. Por quê? Porque eu falei que eu levaria. E ela tem certeza que se eu falei que eu ia levar pão para casa, ela vai esperar o pão chegar. Eu sei disso. E você? Pensa, você faz um pedido para uma pessoa. Você faz um pedido para Deus. E aí passa, em vez de 15 minutos, passa 20, passa 30 minutos e nada. Aí você olha lá no forno, tem um pão de 2 dias. Você olha na geladeira, tem um requeijão que já não serve para mais nada. E aí você pega e fala assim, está demorando demais, eu vou comer isso daqui mesmo. Será que você está vivendo assim? Como eu disse lá na igreja, será que você está comendo pão adormecido? Será que você está comendo pão duro? Ao invés de comer, de esperar o tempo para comer aquele pão fresquinho, para comer aquele pão que acabou de sair do forno, que chega até quentinho em casa. Porque é isso que Deus tem para a sua vida. Mas para que Ele cumpra isso na sua vida, você precisa esperar o tempo da palavra voltar. Você fala a palavra e essa palavra volta. E ela não volta vazia. Ela não vai voltar para Deus vazia. Se Deus está na sua vida, ela não vai voltar para você vazia. Ela vai cumprir aquilo que foi determinado para ela. Amém, meu irmão? Nós vamos para o intervalinho e daqui a pouquinho nós voltamos no nome de Jesus.